Olá, meu nome é Luzilene e hoje vamos fazer um vídeo para o trabalho de algoritmos e programação, no qual eu vou fazer três questões, vou resolver três questões usando o Visualg, que é o programa que usamos para poder programar. As três questões foram elaboradas por componentes do grupo, como foi solicitado pela professora do trabalho, sendo que uma questão é de condicional, uma de repetição para e uma de repetição enquanto. Vamos resolver as três questões, começando com a condicional. Faça um algoritmo que leia dois números e identifique se são iguais ou diferentes. Caso eles sejam iguais, imprima uma mensagem dizendo que eles são iguais. Caso sejam diferentes, informe qual número é o maior e uma mensagem que são diferentes. Então vamos lá. Usando o Visualg, vamos dar um nome para o nosso algoritmo. Nesse caso aqui dessa questão vai ser iguais ou diferentes. Essas informações aqui só são a nível de informações mesmo, data, autor, função. Se quiser não precisa deixar. Bom, primeiro passo para começarmos a resolver o nosso problema é determinar as variáveis. Na minha questão, ele está me dizendo que eu tenho que fazer um algoritmo que leia dois números e identifique se são iguais ou diferentes. Então, eu vou tomar como identificação que eu terei que determinar dois números. Eu vou colocar número 1 e número 2, sendo que eles são números inteiros. Tem que colocar aqui inteiro. Posso apagar isso aqui e vamos resolver. Todo programa, quando a gente vai fazer, a gente tem que determinar as variáveis que vamos colocar no nosso programa e começar, obviamente, pelo início. Primeiro, ele está me pedindo que o meu programa leia os números e faça a identificação desses números. Ou seja, eu vou pedir para o usuário escrever tudo que a gente que apareça na tela, a gente tem que colocar entre parênteses e entre aspas. E aí a gente digita o que a gente quer que apareça na tela. Vamos lá. Digite o primeiro número. Fecha aspas. Fecha parênteses. Lembrando que isso vai ser o que o usuário vai visualizar na tela. O meu programa, ele vai ler. O usuário vai escrever o número e ele vai ler. Para isso, eu tenho que escrever leia uma das minhas variáveis lá em cima. No caso, eu vou colocar para ler o número 1. Como eu pedi para ele dois números, eu vou pedir novamente para ele digitar mais um número. Então, escreva, entre aspas, digite o segundo número. Fecha aspas, fecha parênteses. Vou pedir para o meu programa leia número 2. Foi mais uma variável que eu determinei lá em cima, na parte de variáveis. Agora vamos determinar nossa condição
para o que o programa deseja que seja feito. Então, no caso, a condição, primeiro, ele tem que ler e identificar se são iguais ou são diferentes. A gente já colocou para ele ler, agora vamos fazer a parte para que ele identifique. Quando a gente vai fazer uma resolução de um programa, um problema, no caso de algoritmos, é necessário que a gente separe por partes para que possamos entender o raciocínio da questão, o raciocínio do que está sendo pedido. Então, o primeiro passo foi fazer um algoritmo que leia 2 números. Ok, nós fizemos, ele vai ler esses 2 números. Agora, nós vamos identificar se são iguais ou diferentes. Como é que podemos fazer isso? Através da condicional. Então, vamos fazer, se esse número for igual, se o primeiro número que o usuário digitou foi igual ao segundo número, então vamos escrever que os números são iguais. Vamos lá. Se é a nossa condicional, se número 1, que foi o primeiro número digitado, for igual ao número 2, segundo número digitado, então, lembrando que esse então do programa é sem acento, então, vamos separar aqui um pouco só para identificar que esse escreva está vindo do se. Escreva L. Escreva L. Esse L eu coloquei porque quando a gente quer que ele escreva em outra linha, a gente coloca o L. No caso dos 2 primeiros, não achei necessário colocar o L, pode ser na mesma linha. Mas esse daqui eu quero que ele responda na próxima linha, mas por estética mesmo. Escreva L. Como disse anteriormente, tem que ser entre aspas e parênteses. E aí na tela vai aparecer para ele assim: os números são iguais. Ok? Para isso, o número 1 tem que ser igual ao número 2. Porém, eu tenho a possibilidade de esses números serem diferentes. Por conta disso, eu tenho que colocar que senão é o negativo para que minha condicional não aconteça. No caso, não sejam os números iguais. Então, ficaria assim: senão, se número 1, no caso se número 1 maior que número 2, né, que se ele for maior ele não vai ser igual, maior que o número 2, então escreva L, porque eu quero que apareça na outra linha, entre parênteses e aspas, para que o usuário veja na tela a resposta. E vamos lá. O número, no caso, número 1, vírgula, lembrando que essa parte do número 1 não vai aparecer, tá? Isso aqui é minha condicional, isso está dentro do meu programa, é uma variável que eu escolhi, então o usuário não precisa ver isso aqui. Já que não precisa ver, ele só vai ver o que está dentro das aspas. Então, eu vou fechar as aspas aqui, ó. Então, ele vai ver aqui o número, o programa vai inserir o número, para que ele possa ver. E aí, vamos colocar aqui. O número 1 é maior que, no caso, esse maior que ele também vai ver na tela. Então, vamos colocar aspas, é maior que,
o número. Isso aqui ele não vai ver na tela, então vamos sair aqui e colocar o número 2. Então, aqui foi aplicada mais uma condição. Se o número 1 for maior que o número 2, então escreva: o número 1 é maior que o número 2. No caso, vamos só para mais uma condicional, que no caso, se o número 1 não é igual ao número 2, e se o número 1 não é maior que o número 2, não, desculpa. Se o número 1 é igual ao número 2, então esses números são iguais. No caso, a segunda condicional me informou que se o número 1 é maior que o número 2, então o número 1 é maior que 2 e eles vão ser diferentes. Então, eu vou escreva L para o usuário. Eles são diferentes. Eles são diferentes. Posso aplicar mais uma condição aqui. Se eles não forem diferentes, se não pode ser ao contrário, né? Escreva L o número minha variável aqui, número 2. Agora, no caso, é ao contrário, porque assim como o usuário pode digitar na ordem o número 1 e o número 2, ele pode digitar ao contrário. Primeiro o número 2 e depois o número 1. No caso, se isso acontecer, o programa pode chegar a dar erro, porque eu só coloquei a condição, no caso, eu só tinha colocado a condição, que se o número 1 é maior que o número 2, eles são diferentes. Como pode haver a possibilidade dele digitar os números não na mesma ordem, então eu tenho que colocar também que se o número 2 é maior que o número, no caso, esse é maior que, eu quero que o meu usuário veja, então eu coloco entre aspas e defino minha variável número 1. Vamos colocar de novo, escreva L entre parênteses, entre aspas, eles são diferentes. Feito isso, eu coloquei todas as minhas condições para fazer o meu programa. Vamos dar um fim sim. No caso aqui temos 2 fim sim. Lembrando que para cada si que a gente colocar aqui, a gente tem que colocar um fim sim embaixo, porque senão esse algoritmo não fecha, não acaba. Então vamos colocar outro fim sim aqui e finalmente fim algoritmo. Podemos testar se esse algoritmo está funcionando corretamente, se está tudo ok. Vemos aqui em executar, ou pode pressionar F9, e daí vemos nosso programa. Digite o primeiro número. Vou digitar o número 1. Ele vai me pedir o segundo número. Digite o segundo número. Vou digitar o número 6. Pronto. Ele me deu a resposta. O número 6 é maior que o número 1. Eles são diferentes. Ok?
Então, esse é o nosso programa de condicional, que foi, no caso, nosso primeiro exercício. A segunda questão é com o tema repetição para. Nessa segunda questão, foi dado o seguinte: ler 30 números e ao final informar, no caso aqui faça um programa que leia 30 números e ao final informar quantos números está ou estão no intervalo entre 10 inclusive e 150 inclusive. Então vamos lá. Vamos pegar um novo documento aqui em branco. Não é necessário salvar, no caso aqui só foi como exemplo, mas eu vou salvar. Escolher uma pasta. Primeira questão. Salvei. Vamos ao nosso próximo exercício. O segundo exercício é da condicional de repetição para. No caso, vamos ler nossa questão e verificar o que ele nos pede. Primeiro, vemos que o programa tem que ler 30 números. Ele tem que ler 30 números, então, para minha variável, eu vou colocar um N de números, né? N de números. Ao final, informar quantos números estão no intervalo entre 10 inclusive 150. Então, esse quantos números, eu tenho que dar uma variável para ele, no caso, x números, e para o intervalo, eu posso colocar aqui a variável intervalo. Essas minhas variáveis vão ser inteiras, tá? Inteiro. E vamos dar início ao nosso programa. Bom, a repetição, ela é uma forma de até fazer outros exercícios que a gente fazia que demorava mais pelo método normal de ler, escrever e aplicando outras propriedades. E aqui eu vou ter eu vou repetir. No caso, esse exercício de repetição, você vai repetir, você vai colocar um termo, né? Uma condição. E a partir daquela condição ali, ele vai repetir. Você vai inserir valores e ele vai lá e verifica. Se tiver de acordo com a minha determinação, ok, ele faz o fim do programa. Se não tiver de acordo, ele volta ou acaba. Isso ele vai até acabar. No caso, como esse exercício aqui me pediu que ele leia 30 números, então eu vou colocar para x, no caso, para x números, de 1 até 30, faça. Vamos lá, vamos pedir para que o usuário escreva um número. Escreva. Digite
um número. Eu determinei uma variável para o número, tá? Essa variável foi a letra N. Então, quando ele digitar um número, o meu programa vai ler a variável N, que foi a variável que eu coloquei representando o número. Então, leia N. E aí vem a condição para que esse programa vá até aqui e leia. Se tiver de acordo, ele vai executar minha condição. Caso não esteja, ele vai voltar até que esteja correto. Então, minha condição para minha repetição é: se N, que é o número que o usuário vai digitar, for maior ou igual a 10, então no caso esse então, ele vai voltar para a condição. Se meu número for maior ou igual a 10, então, para x de 1 a 30, faça. Escreva, digite o número, leia o número. Agora no caso, se n for menor ou igual a 100, no caso, de 10, o intervalo é de 10 até 150. Até 150, então, ele vai lá na repetição e volta. Se tiver tudo ok, o programa acaba. Caso não esteja, o usuário vai digitar outro número e por aí vai. Então, a variável de intervalo vai receber o intervalo dos números digitados mais um. E aí acabamos fim sim. Lembrando que o fim sim é para cada sim que eu coloquei lá. E fim para, que é o fim do meu algoritmo. Vou colocar aqui o fim, da minha repetição para. Vou colocar aqui para o usuário, escreva L ao total foram digitados o intervalo. Intervalo é a variável que vai dizer quantos números foram digitados pelo usuário. Números no intervalo entre 10 e 150.